Boa tarde, radionautas, boa tarde, nossos ouvintes aqui da On Web Rádio, do programa On Entrevistas. E hoje nós estamos com uma participação muito especial aqui do meu amigo Oswaldo Luiz. Oswaldo Luiz, que ele é jornalista esportivo, ele trabalha com jornalismo voltado para o esporte, e hoje ele trabalha, hoje não, há muitos e muitos anos, ele trabalha na IPTV Campinas, que é afiliada à Rede Globo, ali da região de Campinas. E para nós, Oswaldo, desde já, é uma honra tê-lo conosco. Eu queria agradecer a sua disponibilidade. Eu sei que a tua agenda é sempre apertada aí pelos compromissos que você tem aí do dia a dia, mas você arrumou um espacinho para a gente poder bater um papo aí. E para nós aqui da On Web Rádio é uma honra te receber. Muito obrigado, viu? Ô Zé, um grande abraço para você, um grande abraço para todo mundo ligado aí na Web Rádio, no On Web Rádio, no On Entrevista. É uma alegria muito grande. Rapaz, fazia tempo que a gente estava batendo papo, conversando, mas não dava. Ô, meu Deus do céu, faltava um encaixe aqui, outro ali, e assim. Mas graças a Deus, Deus tem o tempo certo para tudo, Deus tem o momento certo para tudo, a gente fica muito grato. E eu quero dizer que é uma honra, é meu privilégio poder estar batendo esse papo com você, com todos os radionautas, aí, com todo o pessoal. É uma satisfação muito grande, estou aqui às ordens, à sua disposição, para a gente bater um papo aí daquilo que você achar necessário, interessante. Vamos nessa. Que legal, eu agradeço bastante mesmo. E para vocês que estão ouvindo aí, depois vão assistir, de fato, o Oswaldo, a gente combinava um dia, aí surgia, né, Oswaldo? Um imprevisto aqui, um imprevisto ali, aí, enfim, hoje, graças a Deus, deu Não, graças a Deus. Deu tudo certo. Assim, e foi interessante que um dos dias que a gente tinha marcado, nessa maluquice que é o Campeonato Brasileiro, de tabela, de mudança de data, mudança de horário, eu acabei me esquecendo que tinha um jogo, inclusive, para acompanhar na parte da tarde, e aí, quase que em cima da hora, eu te avisei, essas coisas. Coisa do dia a dia. Esse calendário do futebol brasileiro, que a gente já está acostumado a estar nisso há tantos e tantos anos, mas de vez em quando prega umas peças na gente. Mas aí estamos nós aqui, vamos embora. Vamos que vamos, vai ser um papo gostoso, viu, Oswaldo? Ah, não tenha dúvida disso, tenho papo certeza legal. disso. E aproveitando já essa introdução, queria pedir se você puder falar um pouquinho de você, de onde você veio aí, há quanto tempo já você está no jornalismo esportivo, especificamente falando, há quanto tempo você está aí em Campinas, na IPTV, trabalhando todos os dias aí, trazendo informação, inclusive para nós aqui, nós estamos em Ribeirão, para nós também entra os seus comentários de futebol, então nós também aqui conseguimos acompanhar o teu belíssimo trabalho que você faz de jornalismo esportivo. Se você puder comentar um pouquinho sobre como tudo começou? Claro, com prazer, com prazer. Bom, em primeiro lugar, deixa eu dizer para a galera aqui que eu vou começar a dizer que eu tenho 36 anos de profissão, a turma vai cair, mas aí eu tenho 58 de idade e eu comecei em 1985, aqui em Campinas. Naquela época ainda, o pessoal da velha guarda aí que deve estar nos ouvindo, nos acompanhando, se lembra que antigamente no rádio você fazia teste, você chegava lá, fazia um teste, lia um texto, lia uma notícia do jornal impresso na época, a Gazeta Esportiva, Folha de São Paulo, e você fazia teste. E eu não comecei de outra forma, fui fazendo teste. Eu tinha feito uma época ainda garoto, adolescente, eu morava numa família, minha família morava em Serra Negra, numa cidade do interior aqui de São Paulo, no Circuito das Águas Paulista, e meu pai era bancário, e eu comecei lá fazendo, mas depois nós nos mudamos para Campinas e meu pai acabou saindo do banco, e eu fui trabalhar, enfim, mudei o rumo da vida. Mas em 1985, o meu pai trabalhava numa empresa de ônibus e essa empresa de ônibus é que levava os radialistas para as viagens, para os jogos, levavam as equipes de rádio nessa empresa. E aí, conversando com meu pai um dia, eu falei, poxa, pai, queria tentar mais uma vez o último teste para ver se não tem jeito mesmo. Eu já estava trabalhando, tocando a vida aí com outra atividade, professor. Eu acabei fazendo a Faculdade de Ciências Biológicas, que é uma paixão que eu tenho, completamente fora do caminho, e estava minhas aulinhas, enfim, tocando a vida. Mas aí, conversando um dia com o meu pai, eu falei, pô, será que não tem jeito? Ele falou, vamos tentar. Eu estava com 21 para 22 anos. Graças a Deus já tinha me formado, já tinha um curso superior. Aí ele falou,
é o seguinte, conversei com o pessoal lá, só que esse negócio de teste aí não está funcionando muito, ninguém tem paciência. É o seguinte, liga lá na rádio, fala com o José Arnaldo, que era o chefe de esportes da Rádio Central de Campinas, que existe até hoje, e fala com ele lá. Fala que como que foi e tal, a gente conversei com ele e tal. Muito bem, liguei e assim foi. Fiz um teste, ele mandou, num domingo, o campeonato amador aqui de Campinas. Aí fiz um outro teste no outro domingo. Eu sei que no terceiro domingo eu eu fui contratado. Só que contratado, um molecão, 20 anos, rapaz já, né? Já com responsabilidades. Os meus pais, infelizmente, recém-separados, eu, filho mais velho, cuidando dos meus irmãos, ajudando a minha mãe. Aí eu tive que chegar lá e dizer para o Zé, olha, eu não tenho como vir trabalhar sem uma ajuda financeira, porque eu estou abrindo mão de outras coisas lá. Ele falou, olha, infelizmente eu não tenho vaga para te contratar. O que eu posso fazer é pagar o teu almoço, o teu transporte no domingo. Mas o dia a dia, te contratar na carteira profissional, no CLT, eu não tenho como. Eu tive que ir agradecer e tal. Ele falou, mas dá um pulinho numa rádio aí, na Rádio Educadora, que hoje é a Rádio Bandeirantes, super conceituada, dá uma passada lá que o pessoal está montando equipe, você tem potencial. Não desanima, não. Olha que legal que ele fez comigo. Muito, muito legal. Aí eu fui para a rádio e fiz o teste, conversando, tal, já tinha alguma coisa do futebol amador e acabei sendo contratado. Aí, enfim, deixou eu editar, porque 36 anos, senão a gente vai ficar aqui até domingo que vem. Aí, né, nesse meio tempo, eu fui para a Rádio Educadora, que hoje é Bandeirantes, fiquei lá alguns meses, e nesse intervalo, um colega da Rádio Central saiu justamente para ir para a EPTV. E aí o Zé Arnaldo falou, olha, agora eu tenho a vaga, quer vir? Eu falei, puxa, mas faz 6 meses que eu estou aqui, nem isso, faz acho que 4 meses que eu estou aqui, eu não queria causar nenhum problema, estou começando agora, não dá para ser assim. Eu falei para ele, assim, liga aí para o meu chefe, se vocês se acertarem, eu aceito, mas eu não quero fechar a porta, eles me acolheram aqui. Passou uma semana, ele me ligou, falou, o pessoal aí está complicada a vida, a parte comercial, eles vão ter que fazer um corte, vem, aproveita e vem. E assim eu fui. E as coisas aí começaram a acontecer muito rapidamente. Para resumir, isso foi em 1985 para 86. Em janeiro de 1987, eu fui para a Rádio Gazeta, em São Paulo. Fui contratado, as pessoas me ouviram aqui. O Luiz Roberto, que é narrador da Globo hoje, era o coordenador da rádio, me ouviu, se interessou, me levou, fiquei em São Paulo por 8 para 9 anos, e depois, sempre em rádio, graças a Deus, cobri Copas do Mundo, Olimpíada. Que legal. E aí voltei para Campinas, num período em que eu fiquei desempregado, trabalhando, voltando para a rádio aqui em Campinas, mas aí, novamente, tentando me ajeitar. Quando eu saí da Rádio Record, da Rádio Globo, da Rádio Gazeta fui para a Rádio Globo, da Rádio Globo para a Rádio Record. Ao final de 94, a Record encerrou as atividades esportivas, eu voltei para Campinas, me mudei para cá, e aí comecei de novo aqui na Rádio Central. Mas aí já trabalhando com publicidade, vendendo propaganda, trabalhando com um amigo meu que tinha um depósito de bateria de carro, ajudava ele lá, e a gente vai se virando, vai lutando com a vida. Até que em 97 veio o convite para eu fazer um teste para a IPTV, e estou lá há 25 anos, hoje como apresentador de esportes. Eu coordeno todo o conteúdo de esportes da televisão, dos 3 telejornais diários, o Bom Dia Cidade, que entra em rede aí para Ribeirão Preto também, o EPTV1 e o EPTV2. O EPTV1 eu também apresento o esporte, o EPTV2 eu cuido também das matérias. Hoje eu sou coordenador de esportes, apresento, produzo, narro os eventos esportivos, narrei muitos anos para o Sport TV, para a TV Globo. Depois da pandemia aí houve a paralisação e aí acabei ficando para cá. E estamos nessa luta aí. E já há 36 anos, dia 19 de maio agora já, fez 36 e 24,5 de EPTV. Olha que coisa boa, hein?
Bom demais. Bom, história bonita, história Desculpa bonita. me alongar aí, Não, mas é só não, porque de jeito nenhum. é muita estrada, né, Zé? Não, não alongou, não. Foi super legal. Foi bacana conhecer a tua história. Aliás, é uma história inspiradora, né? Para quem está ouvindo, nos ouvindo aí ou nos assistindo e tem a ideia de ser jornalista, de partir para a área do esporte, por exemplo, como você partiu, é uma fala inspiradora. Parabéns, É, viu? Parabéns. obrigado. Obrigado. A gente não deve desistir, né? Não desistir dos sonhos, né? Engraçado que a gente sabe como a minha vida é pautada pela palavra de Deus. Eu creio que Amém. há um propósito para tudo. Deus sabe todas as coisas. Deus tem tempo para tudo na vida da gente. E a vontade dele é boa, é perfeita, é agradável. E Exato. era isso que ele tinha para a minha vida e sou grato, graças a Deus. Hoje, aqui já há um bom tempo, numa empresa que eu sou muito agradecido, uma empresa absolutamente impecável, séria, idônea. Excepcional, excepcional. E hoje eu tenho o privilégio, hoje eu sou um componente do grupo EP de comunicação. E deixa eu aproveitar aqui e fazer um merchanzinho na ONRP Rádio do meu programa todos os sábados na CBN Ribeirão Preto, às 11 da manhã. Eu apresento um programa chamado Papo Esportivo CBN. Todos os sábados, às 11 horas da manhã, eu apresento aí, sempre com um convidado, falando de esportes e tal. Sim. Então, hoje, estou na internet também, no site, numa Cidade On, comentando os jogos, rodadas. E na televisão, nas 3 plataformas, aí, nos 3 veículos que pertencem ao grupo EP de comunicação. E você que está nos ouvindo aí não sabia disso, liga aí na 90.5 aí. Que hora que é? Meio-dia? Das 11 a meio-dia aos sábados. Eu ouço você aos sábados, porque é o horário que eu estou indo para a rádio para fazer o programa. Que o meu programa é de sábado, né? Então, o programa musical. E aí eu sempre ouço você entrevistando alguém, algum ex-jogador, enfim, alguém do esporte aí, né? Exatamente. É legal. O Papo Esportivo, que é uma ideia que surgiu faz 1 ano e pouco, não faz muito tempo, e foi legal, bacana. Eu nasci profissionalmente para o esporte e para o rádio, no rádio, né? Sim. A televisão na minha vida, ela aparece, eu já tinha 12 anos de estrada, né? De carreira como radialista e jornalista esportivo. E aí foi muito bom, porque mata a saudade, gosto muito do rádio. Sem dúvida, sem dúvida. Rádio é uma paixão. De fato, você se apega ali, né, a dinâmica da rádio, né? É muito gostoso. Eu também estou gostando de fazer o programa aqui. É uma delícia, é uma delícia. Como eu te falei, é um programa novo também, o nosso aqui. Estou super feliz. É muito bom. Mas eu quero reforçar, você que está nos ouvindo aí, 90.5, ouve o Oswaldo Luiz aí todo sábado às 11 da manhã. Você não vai se arrepender, não. O cara é fera. Ele é um cara bacana. Obrigado, Zé. Imagina. E você falou tal do jornalismo, mas você tinha já um pé para o jornalismo esportivo, especificamente? Ou você queria ser jornalista? Não. Sempre esportivo, sempre. Minha paixão de molequinho era pegar jogo de futebol de botão e narrar e fazer as narrações. Eu, na verdade, tive uma infância, uma pré-adolescência assim, com muitos problemas de saúde, bronquite, e nós morávamos numa cidade super fria, Serra Negra. Então, quando chegava, por exemplo, período de outono e inverno, eu saía de casa para ir para a escola e voltava para casa, porque os meus problemas de saúde eram graves. Assim. Então, eu passava o dia em casa, depois de sair da escola, né, de fazer a lição, aquela coisa que a mãe pega firme no pé, né, da gente, né? E aí eu ficava no meu quarto, na sala, ali, jogando meu futebol de botão e narrando, e ouvia rádio o tempo todo. Eu sempre fui apaixonado por rádio. Eu dormia escutando rádio. Tomei muito puxão de orelha da minha mãe, porque um joguinho de pilha, de 4 pilhas, durava 2 semanas, 3 semanas, porque eu dormia com o rádio ligado e lá vai as pilhas embora. Né? E naquela época era caro, né? Pilha era caro pra caramba. Aí a minha mãe e meu pai, aquela coisa, não, vai comprar pilha que a gente chamava na minha época de mulher, na compra do mês, né? Ia no supermercado, comprava pilha. Tinha que durar no mínimo 1 mês, né? Claro que tinha que durar muito mais, mas não tinha conversa. Então, eu tinha que acordar de madrugada, desligar o rádio correndo, mas eu dormi muitas vezes com o rádio
e escondi o rádio embaixo do travesseiro para minha mãe não ver que eu estava ouvindo o rádio. Aquelas coisas de garoto, né? Coisa de garoto. Coisa de garoto. Hoje a molecada é completamente... Smartphone, tudo. Nossa. É aplicativo da PTV, da CBN, a gente ouve tudo, né? Eu falo, eu tenho um filho com 13 anos, eu falo para ele do radinho de pilha, ele acha que é um disco voador, né? Nem sabe o que é, ele sabe o que é, não? Já viu? Não, acho que não. Meu também não. Eu não tenho mais. O meu sogro me deu um radinho há muitos anos, mas faz tanto tempo. Foi a última vez. Meu sogro me deu um rádio que... E eu sou completamente apaixonado pelo rádio AM. Tenho grandes amigos aí em Ribeirão Preto que eu trabalhei, fui correspondente esportivo em Ribeirão Preto. Que legal. Na minha época era rádios Renascença e Cultura. Era uma dobradinha das rádios Renascença e Cultura, que a gente chamava a equipe RC, Timaço RC. Tinham grandes amigos aí, Elton Pimenta, Anderson Brasil. Brasil, eu lembro. Entre tantos aí. De nome, né? César Bruno, Rochinha, e a galera das antigas. A galera das antigas, a galera da categoria 50 mais. Eu não sei se era desse grupo. Ultimamente ele era da CBN, mas faleceu. O Valadão. Claro, o Valadão. Grande comentarista, Sim. Opinião contundente, tal. Corintiano, roxo, né? Roxo, até a medula. Pois é. E um grande, trabalhou há muito tempo na CBN, fez parte da equipe, um grande comentarista. E eu via bastante ele, um dia ele falou, você deu risada, né? Por conta dele ser corintiano, né? Não, estava em época de eleição aqui na cidade, aliás, no nosso estado, né? Falou, não, presidente do Corinthians, e coincidentemente que era a eleição do presidente do Corinthians, uma coisa assim. Falou, ser presidente do Corinthians o cargo é mais importante que ser presidente do estado de São Paulo. Mas isso exagerou, né? Mas você sabe que essa frase, na verdade, há muitos anos atrás, um grande ex-presidente do Corinthians, para mim, o maior presidente da história do Corinthians, Vicente Mateus, já saudoso, já falecido, eu trabalhava em rádio, o senhor Vicente dizia que era o segundo cargo mais importante do país, era ser presidente do Corinthians. Primeiro era presidente da República, depois era presidente do Corinthians, depois era governador do estado. É isso aí, o Baladão seguiu essa linha, então. É isso aí, é isso mesmo. Um vozeirão bonito ele tinha, né? Sem dúvida. É legal. E nesse tempo seu de comentarista, jornalista esportivo, Oswaldo, você chegou a, obviamente, nesses tantos anos que você tem de experiência, você conheceu centenas e milhares de pessoas, né, do ramo. Teve alguma influência, assim, para você, que te influenciou a buscar a ser o que você é hoje na carreira esportiva? Eu, na verdade, assim, eu sou de uma geração que o grande nome do rádio esportivo era o Fiore Gilhote, né? O narrador Fiore Gilhote, que era o grande nome. Eu cresci, eu tive o privilégio, a geração que me antecedeu, uma até duas para trás, foi a geração de ouro do rádio, né? Do rádio esportivo. E aí a gente pode colocar aqui 5, 6 nomes de cada função. Então, narradores você tinha. Vou falar das rádios da capital, evidentemente, mas o interior era riquíssimo. O Elton Pimenta foi um tremendo, um belíssimo narrador esportivo. Aqui em Campinas tivemos grandes locutores, Dirceu José, José Sidney Bragantin, entre o Alfredo Orlando, aí em Ribeirão também outros grandes, César Bruno. O rádio era muito forte, o rádio do interior era fortíssimo. E a gente se espelhava nesse pessoal. E em São Paulo, você tinha 5, 6 emissoras de rádio, cada emissora tinha, no mínimo, 4, 5 estrelas de primeiríssima grandeza. Então, você pega Rádio Bandeirantes, Fiore Gilhote, Flávio Araújo, Luiz Augusto Maltoni, Roberto Silva, João Zanforlin. Aí você ia para Tupi, Haroldo Fernandes, Milton Camargo, Ávila Machado, Lucas Neto, Vitor Mourão. Aí você vai para Jovem Pan, Joseval Peixoto, Orlando Duarte, Cândido Garcia, Fausto Silva, era repórter de rádio.
E por aí, Rádio Record, Oswaldo Maciel. Aí você vem para a segunda, que aí é o Osmar Santos. Aí entra o Osmar Santos na história, que é mais próximo da tua geração, aí do pessoal de 40, 40 e poucos anos. O Osmar, um gênio. E aí, enfim, eu trabalhei com o Osmar, eu tive a bênção, dentre muitas coisas que Deus me deu na vida, muitos presentes, um deles foi trabalhar com o Osmar Santos. Que legal. Então, assim, essa geração toda foi muito inspiradora, e a minha paixão era de fato. E aí, quando você se depara, puxa vida, hoje eu sou colega desses que foram meus ídolos, é uma emoção, assim, quase que indescritível, né? Eu imagino, viu, Oswaldo? Mas só fera, você trabalhou só com cara fera aí. Foi realmente, eu fui José Silvério, que parou, recentemente saiu, agora está de volta fazendo alguma coisa em São Paulo. Mas, enfim, o rádio sempre foi muito rico. E graças a Deus, assim, foram muitos anos. Se contar de 1985, eu parei com o rádio por questões até mesmo de tempo. Foram 18, quase 20 anos de rádio, contando os 2 anos lá de adolescentes em Serra Negra, como adolescente em Serra Negra. Então, assim, muita gente inspirou. Isso estou falando do Rádio de São Paulo, mas se for para o Rio de Janeiro, tem grandes nomes. O rádio gaúcho é rico, o rádio paranaense, grandes nomes. Em Minas, enfim. Nordeste também, o Nordeste teve grandes locutores. O rádio sempre foi uma grande inspiração. E esse pessoal, esses foram os meus mestres, né? Aquela faculdade que você faz das muitas pilhas que foram gastas, mas foi uma faculdade para mim. Sim, eu imagino. Que legal, cara. E gente de alto nível aí, né? Demais. Você conseguiu conhecer muitos deles aí, trabalhar junto com muitos deles, isso é gratificante demais, né? E assim, um nome que também eu não posso esquecer, que é um nome que, claro, que nossos pais, pessoal mais para trás aí, de uma geração hoje aí dos seus 70, 75 anos, Pedro Luiz, que foi um grande nome, foi meu chefe na Rádio Gazeta, mestre Pedro Luiz Pauliello, já falecido, talvez um dos 3 maiores locutores esportivos do rádio de todos os tempos, né? Uma dicção, uma vibração, uma entonação irretocáveis, né? Então, outro nome maravilhoso também. Que bom, só fera mesmo. E dessa turma toda de televisão aí, 80%, 90% vieram do rádio. O Galvão Bueno veio do rádio. O Kleber Machado veio do rádio. Luiz Roberto veio do rádio. Acho que o Abel Neto também, não veio, não? Quem? O Abel Neto? O Abel foi de Santos, da Tribuna. Na Tribuna. E essa galera toda aí fruto do rádio. É tudo do rádio. Os raros os exemplos de quem já começou em televisão. Da minha geração, eu acho que não tem ninguém que esteja na televisão hoje e não tenha começado no rádio. Difícil. É uma grande escola, né? Raras exceções, se houver. Pois é. Rádio, então, a gente pode dizer que é uma grande escola, né? Para o jornalista. Foi a maior da minha vida, indiscutivelmente. Tenho grandes professores, tive grandes mestres, tenho na televisão, acompanho, procuro, logicamente, sempre estar melhorando, acertando, ajustando, mas, sem dúvida nenhuma, o rádio, eu posso dizer com toda segurança, o rádio é a minha base absoluta de formação profissional. E Oswaldo, a rádio em si, o rádio em si, ele é tão forte, né? Você está me ouvindo bem aí? Bem, muito bem. No interior, no Brasil todo, que você vê que entra aplicativo, entra o smartphone, entra não sei o quê, mas o rádio está ali, né? Firme e forte. Cara, eu acho para quem tem essa paixão, né? Para quem tem essa coisa do rádio, é um veículo indestrutível, né? Claro que as coisas mudaram, infelizmente as emissoras AM elas acabaram encerrando as atividades, né? Elas acabaram, infelizmente, muitas fecharam. A Rádio Globo mesmo que eu trabalhei não existe mais. A Rádio Globo do Rio de Janeiro que eu trabalhei não existe mais. Hoje muito FM, mas o rádio não vai morrer nunca, né? Claro que isso dói um pouco na gente, porque a gente vê grandes prefixos aí encerrando as atividades, principalmente no AM, né? Que hoje praticamente não tem mais, né? Tudo
nos aplicativos, né? Exato. Mas eu acredito que seja um veículo assim que jamais vai morrer, jamais vai morrer. De fato. Essa semana eu escutei alguém falando aqui que é automático. Entra no carro, eu quase não ouço música, muito raro mesmo. É direto na CBN que pega, que é daqui de Ribeirão Preto, né? Então pega bem. O Pega sinal bem. sinal é muito bom. Muito Então bom. é automático. Quando eu entro no carro, CBN. Então eu escuto notícia o dia inteiro. Como eu trabalho muito assim na rua, indo para cá, indo para lá, eu uso muito a locomoção durante o dia. Então eu ouço vários programas, inclusive, da Rádio CBN. Não dá para ficar sem rádio. Eu acho que Não. concordo com você que a rádio veio para ser eternizar aqui na comunicação. Eu lamento muito assim em relação à qualidade, assim. Alguns profissionais realmente acabaram. A minha filhinha passando aqui. Tranquilo. Ana Flávia. Tudo bem, filha. Eu sinto muito, porque hoje de alguma maneira, eu falo isso, claro, com pesar, as coisas ficaram meio vulgarizadas. Eu sou de uma geração em que nós tínhamos que ter muito cuidado com a língua portuguesa, cuidado com as palavras, com os termos, com as colocações. Sim. E um dos ensinamentos que os meus mestres deram é aquele de sempre: jamais faça um comentário, uma crítica, quando a pessoa não estiver presente, que você não possa repetir na presença dela. Então, nunca diga nada. Se você for dizer alguma coisa, diga de forma embasada, profissional, não pessoal, sem nenhum tipo de tendência de qualquer natureza. E sempre pense assim: se ela estivesse aqui na minha frente, eu usaria as mesmas palavras? Se você sentir que sim, diga. Se não, não diga. Porque as pessoas ferem, as palavras machucam, né? E a gente tem, eu lamento muito que hoje poucas pessoas têm essa preocupação, né? Exato. E o rádio, de um modo geral, foi meio vulgarizado, essa que é a verdade. Mas ele sobrevive. Sobrevive. E o que você falou com essa questão, com esse cuidado, né, com as palavras, depois que você falou, lançou a palavra, já não volta mais, né? Não volta mais, não volta mais. Já foi, e aí é difícil. Às vezes Exatamente. às vezes a pessoa se empolga, fala um pouco mais do que devia, ou fala sem pensar, fala meio de sopetão assim, e pode magoar alguém, ou criar um tipo de inimizade, enfim. Você tem experiência de vida, você entende o que eu estou falando aí. Não, perfeito, a tua colocação é perfeita. E hoje, o que eu sinto muitos às vezes, isso, notar que as pessoas não se preocupam mais como vão se expressar. Falam o que vem à cabeça, sem se esquecer que do outro lado tem um pai de família, tem uma mãe, tem um adolescente, como eu fui adolescente na década de 80 e 70, 80, e ouvia e melhorava, procurava, inclusive, às vezes ouvia uma palavra que eu não sabia o significado, ia até o dicionário. O rádio melhorou meu vocabulário, o rádio melhorou minha forma de comunicação, porque a comunicação ela tem que ser da forma mais natural possível e falar de maneira que você alcance as pessoas. Exatamente. Com simplicidade, com pureza, com naturalidade, e sempre respeitando a pessoa que está te ouvindo. A comunicação ela é muito mais de quem ouve do que de quem fala, e por isso que a responsabilidade de quem fala é grande, porque como vai chegar até os ouvidos das pessoas é que faz a grande diferença. Então, hoje eu sinto que muitos vão ao microfone e vão meio que atirando para todo lado. O Pedro Luiz dizia isso: o microfone, jamais transforme o microfone que você está empunhando numa arma, porque um dia você pode apontar para alguém, mas o outro dia você pode apontá-lo para si mesmo. É verdade. Ele falava isso para nós repórteres, jovenzinhos, ainda rapazinhos. Ele dizia isso, já com todos os cabelos branquinhos da cabeça, e ele dizia isso: o microfone é uma arma, tome cuidado, use essa arma de forma positiva, no sentido de construir, de informar, de divertir, jamais no sentido de apontar, de qualquer coisa.
porque um dia você pode usá-lo contra alguém, mas um dia pode usá-lo contra si próprio. Exatamente. E ensinamentos que ficam para a vida, né, Zé? Ensinamentos que é o que você falou. Quando vem assim de pessoas que a gente respeita ainda, você leva para a vida toda, né? Sem São dúvida. ensinamentos sábios aí. Oswaldo, a gente vai sair para um intervalinho rapidinho, a gente já Beleza? volta. Vocês que estão nos acompanhando, nossos radionautas, você que está ouvindo a rádio ou que está assistindo a entrevista, rapidinho, no intervalo a gente vai e já volta. On Web Rádio, tá todo mundo ligado. Pessoal, estamos de volta aqui na On Web Rádio com Conexão Entrevistas e hoje com o nosso grande amigo aqui, o jornalista esportivo Oswaldo Luiz. Você que nos acompanhou no primeiro bloco teve a oportunidade aí de ouvir as histórias, ouvir muita coisa boa que ele passou para a gente aqui. E já indo nesse mesmo clima de conhecer um pouco mais sobre o jornalismo esportivo e toda a experiência que o Oswaldo traz para nós, eu queria aproveitar, Oswaldo, e te perguntar, a minha percepção de alguém que acompanha o esporte, né? Que não entendo muito de esporte, gosto, mas não entendo muito, eu tenho a percepção de que ele é, para você que trabalha com isso, é um negócio dinâmico, né? É toda hora, cada mergulho é um flash, né? Toda hora tem coisa acontecendo ali e o jornalista esportivo como você tem que estar ligado em tudo ali, Campeonato Brasileiro, Campeonato X, Campeonato Y, é dinâmico assim mesmo, o Oswaldo? Sem dúvida, Zé, sem dúvida. É bastante dinâmico, a gente está o tempo todo ligado, a gente tem que estar o tempo todo atento. Eu costumo brincar que jornalista ele folga só. Na verdade, a folga mais relativa, é não ir até a empresa, né? Mas a gente está sempre exercendo jornalismo, 24 horas ligado, dos eventos, nas notícias, sempre acompanhando, sempre procurando estar informado, porque a qualquer momento surge uma situação, surge uma informação que você tem que compartilhar. A informação ela tem que ser, obviamente, levada adiante, né? Levada de maneira a atender aos internautas, aos leitores, enfim, a todo mundo. E é assim que funciona. O dinamismo é grande, muita atenção, muita concentração. Claro que o jornalismo esportivo envolve um componente que é muito importante, que é a questão da paixão. Então, você tem que tomar muito cuidado. Aquilo que nós falávamos no bloco anterior, da questão do cuidado com as palavras, essa responsabilidade, ela é grande, ela se faz muito mais presente também, porque no esporte você mexe com as paixões, você fala de um determinado atleta, determinado time, você tem que tomar um cuidado, as pessoas podem interpretar mal, podem escrever, enfim. Então, tem todo um cuidado. E por isso que eu sempre procuro passar para as pessoas, para a galera que está chegando, trabalhando com a gente, que é aquela coisa da credibilidade, da imparcialidade e da responsabilidade. São os 3 pilares ali que são os fundamentos do nosso trabalho enquanto jornalistas e jornalistas esportivos também, porque é aquilo que nós já abordamos, uma palavra mal colocada, uma palavra maldita, no sentido literal, ela tem um efeito, pode ser devastador. No caso do esporte, você mexe com a paixão, quando você faz um comentário, você critica um determinado time, um determinado atleta, a pessoa tem que entender que é uma crítica profissional, não é pessoal, Exatamente. Não está atacando a instituição, mas também para isso você tem que ter muito equilíbrio, muita sabedoria, discernimento para poder fazer a colocação correta. E nesse dinamismo, naquele ritmo alucinante que as coisas acontecem hoje. Imagino. Né? 3, 4, 5 jogos no dia, dependendo do que né? Dependendo do campeonato. O mundo hoje, obviamente, é bem diferente de 30, 40 anos atrás. Hoje você pega um final de semana, você acompanha pela televisão aí 8, 9 campeonatos ao redor do mundo. Antigamente, você tinha um jogo do Campeonato Brasileiro a cada mês, mês e meio. Hoje você tem todos os jogos das 2 principais divisões do futebol brasileiro, são 20 jogos praticamente por semana ou mais, e os outros campeonatos pelo mundo afora, né? Então, hoje, eu vejo muito, eu tenho sempre como referência meu filho, que é um adolescente, 13 anos, ele fala para mim de um atleta que joga no Liverpool, que joga no Manchester City, que joga no Valência,
como se ele estivesse falando de um jogador do Palmeiras, do Corinthians, do Botafogo, do Comercial, do 15 Piracicaba, da Ponte Preta, do Guarani. Então, e a gente tem que acompanhar, né? Porque também para esse público a gente está falando, né? Sem dúvida, é verdade. E hoje, você falou, a gente consegue acompanhar dezenas de jogos aí pela TV no final de semana. Hoje ainda você chega ao campo para cobrir alguma matéria de futebol ou não? Antes da pandemia, sim. Antes da pandemia, eu narrava os jogos presencialmente. Depois da pandemia, eu não fui mais. Agora, eu sou um jornalista, um apresentador, um locutor de estúdio, não sou mais estádio. Entendi. E acho que é uma situação que veio e não volta mais. Talvez quando, se Deus quiser, as coisas estiverem realmente sob controle, o ano que vem a gente tem esse otimismo, essa fé. Sim. Eu acredito que as coisas não mudarão, não. A presença dos locutores nos estádios de futebol, ela vai ser cada vez mais rara, dependendo do jogo, dependendo do local, dependendo do estádio, da importância, da relevância do evento. Do contrário, serão os estúdios mesmo, a narração dos estúdios. Hoje todos os jogos têm transmissão, então você transmite... Bastante câmera, né? Exatamente, transmite com 14, 18, 20 câmeras num jogo de futebol. Então, eu acho que essa situação não deve mudar, não. E eu parei justamente em 2020, 2019, alguns jogos, já menos, porque já foi a mudança da transição da TV Globo em relação às afiliadas. E quando veio a pandemia, em março do ano passado, aí definitivamente não fui mais. Nós aqui, falando do meu trabalho também, desde março do ano passado, ficou um tempo, porque quando começou mesmo, né, foi decretado a pandemia, né, no mundo, se não me engano, foi dia 18 de março. A partir dali, virou o que a gente já sabe, né, o que a gente viveu. E que, graças a Deus, esperamos em Deus que esteja, de fato, no finalzinho, né, esteja acabando, esteja terminando. Travou. Agora voltou. Voltou. Eu estava dizendo que... O último jogo que teve, antes de paralisar tudo, foi um jogo aqui em Campinas, entre os dois times da cidade. Foi um jogo Guarani e Ponte Preta, dia 16 de março, na segunda-feira. Olha só, 16 de março. Isso. Aí, no dia seguinte, já parou tudo. Decretou pandemia. Que coisa, né? Mas, graças a Deus, está acabando, né? Se Deus quiser. Estamos chegando no final. E, Oswaldo, deixa eu te perguntar uma curiosidade minha aqui. Teve um craque, não sei se você lembra aí dos anos 90, que goleador, matador, pegava de dois pés, direito, esquerdo, calcanhar, cabeça, caiu no pé dele, chama Zé Pereira. Você conheceu ou não? Não conheci. Não conheci. Que pena. Prazer, Zé Pereira. Foi fazer brincadeirinha aqui, se ele pega... Jogava bola, Zé? Mas nem botão. Mas nem de botão, sabe? Ruim de bola a vida inteira, ruim de bola. Eu só assim, me sentia muito bem. Lembra quando você juntava a turminha na escola lá, o pessoal escolhia, eu quero fulano, eu quero Beltrano. E como eu, na linha, eu era um desastre total, e eu o único que gostava e tinha coragem de ficar no gol, então eu era disputado. Mas não porque eu era bom, é porque eu ia ficar no gol. Ficar goleiro. Goleiro ninguém queria ser. Ninguém quer ser goleiro, porque é só pancada, né? É só bordoada. Aí... Eu não joguei futebol de campo, não. Eu joguei futebol de salão. Antes de começar a trabalhar. Eu joguei por alguns anos aqui em Campinas, por 4, 5 anos. Se não me engano, de 80, 85, por aí. Depois eu comecei no rádio, né? Acho que foi isso, 81, 80. E eu joguei esse período. Mas futebol de salão, que é o futsal hoje. Na minha época chamava futebol de salão, né? E é rápido, né? O jogo é rápido. Tem um fôlego bom ali. Narrei muitos jogos, depois aí a Taça IPTV de futsal, narrei muitos jogos aí no ginásio da Cava, aí em Ribeirão Preto, na Cava do Bosque. Aí na região, né? O futsal aí na região é muito disputado, tem muitas equipes, Sertãozinho, Orlândia, Altinópolis, Bebedouro, Luiz Antônio, Jabuticabal. Já conhece a região toda, veio para cá em toda a região. Conheço. Viajando aí com o esporte, já
tantos anos, né? Muitos 30 e anos, né? tantos anos, né? Então, Pois é. eu sempre fui apaixonado pelo futebol de Ribeirão Preto, pelo Comercial, pelo Botafogo. Eu sempre tive, assim, muita identificação com o Ribeirão Preto. Meus pais tinham grandes amigos em Ribeirão Preto na minha infância, e quando eu fui assim trabalhar no Palma Travassos e no Santa Cruz, assim, foi uma emoção muito grande, porque quando eu era menino, eu passava, olhava aquele estádio, para mim parecia aquele estádio que cabia 400 mil pessoas, né? Pois E é. quando você chega em Ribeirão, assim, eu ia de São João da Boa Vista, você chegava assim, o Palma Travassos estava do teu lado esquerdo, assim, na estrada. Isso, A Joia, né, como é a conhecido, joia. a Joia. E o Santa Cruz também, ali na Ribeirânia, também. E o Botafogo Comercial sempre fizeram parte da minha vida. Eu tenho grandes amigos botafoguenses, comercialinos, e o pessoal realmente muito querido. Eu tenho muito carinho, muita identificação pela querida dupla Come Fogo. Legal, é bacana. Come Fogo aqui parece Copa do Mundo, viu? Quando tem Come Fogo. Não, mas Aí, assim, eu sou de um tempo que o Come Fogo era para 20 mil pessoas no estádio. é exatamente isso. Hoje ainda, agora está liberando. Nem sei como é que está direito essa questão de liberação de público. Tem um percentual, né? Recentemente acho que teve um Come Fogo aí, mas O Come Fogo que teve, esse eu acompanhei um pouco. Não teve torcida, ficou tudo do lado de fora. Uhum. Mas o Botafogo jogou essa semana e teve torcida. Agora eu não sei quantos por cento liberaram, né, de assentos aí. Tem umas regras aí, né? Sim, não, a partir foi 30% a partir do começo de outubro, depois passou para 50% a partir do meio de outubro, agora, de 1º de novembro em diante, está liberado 100%. 100%? Isso. Gente, hein? A partir de 1º de outubro. Mas os protocolos, você tem que Sim. apresentar a carteira de vacina, cartãozinho. Se você não tiver a vacinação completa, tem que apresentar o teste de PCR com 48 horas, né? De 48 horas. Tudo realmente bem rigoroso. Sim, tem que ser, né? Tem que ser. Enquanto não acabar de uma vez essa pandemia, não dá, né? Nós precisamos sair disso. Pois é. Oswaldo, deixa eu te perguntar uma curiosidade aqui, ó. Você falou dos jogos que tem durante a semana, 20 jogos, 15, depende do campeonato, em vários jogos durante a semana. E eu já ouvi muito tempo atrás, principalmente jogadores, os times, reclamando um pouquinho que a agenda, por exemplo, do Campeonato Paulista, pega ele como exemplo, que era muito apertada, às vezes jogava um jogo na segunda, já tinha que jogar outro na quarta, depois já tinha outro no sábado ou no domingo, e já uma época, até uma polêmica isso, né? Que o pessoal queria diminuir um pouco o calendário e tal. Na sua opinião, você acha que é necessário hoje mexer em calendário ou alguns pequenos ajustes, pensando como torcedor e pensando como os caras lá, os jogadores? Você acha que tá adequado essa... Apesar que tá na pandemia, mudou muita coisa, né? Mas você acha que essa não sei se é a regra que a gente fala, mas essa estrutura tá bem consolidada? Olha, eu vou te falar uma coisa, Zé. Para quem viveu o que eu já vivi no calendário, hoje a gente vive um mar de rosas. O calendário hoje é um mar de rosas perto do que eu já vivi. Eu, por exemplo, já fiz jogo sábado de carnaval, eu já fiz jogo domingo de Páscoa, eu já narrei jogo dia de finados, já narrei jogo dia 23 de dezembro, antevéspera do Natal, enfim, tudo quanto é feriado, Semana Santa. Então, assim, hoje, o calendário hoje, perto do que já foi, houve uma evolução gigantesca. É que nós vivemos num país de dimensões continentais. Para você imaginar, para um time sair de Belém do Pará e jogar em Porto Alegre, é quase que a mesma distância, guardadas as devidas proporções, você sair daqui para Miami. É verdade. Entendeu? São 5, 6 horas de voo, mais conexão, mais escala, mais isso, mais aquilo, o cara atravessa o dia viajando. Então, isso tem, mas hoje eu acho que o calendário, de uma certa forma, ele está bem ajustadinho. Você tem aí 3 meses, normalmente, de fevereiro, março, abril, começo de maio, para os campeonatos estaduais, e a partir da segunda quinzena de maio, você tem o campeonato nacional, nas divisões A, B, C e D.
E, em meio a isso, você tem a Copa do Brasil, você tem a Libertadores da América. Claro que, para aqueles times que vão mais distantes, obviamente que o calendário vai apertando mais, porque são equipes que jogam várias competições. E Sim. aí é um remanejamento aqui, outro ali, mas hoje, de um modo geral, o calendário está muito, muito, muito bem organizado, perto do que já foi. Era uma bagunça. Era uma bagunça. Eu cheguei a cobrir jogos do mesmo time, jogando quarta, sexta e domingo. Era dia sim, dia não. Tanto que depois disso houve uma determinação que você tem que ter um intervalo de 66 horas entre um jogo e outro. 66, 72, que dão daí 3 dias. Mas a gente já evoluiu muito, muito. Era uma bagunça, era uma baderna. Hoje as coisas estão mais dentro de uma, digamos, dentro de uma organização aceitável. Ah, que bom, legal. Eu lembro, alguns anos atrás, que surgiu um pouco mais dessa discussão aí, e ela foi se arrastando por um tempo, depois parece que se ajeitaram mesmo, agora... Que nós, na verdade, o que aconteceu, você citou bem na questão da pandemia, que o ano passado nós tivemos 4 meses de total paralisação. Verdade. O campeonato, a gente falou, o Campeonato Paulista de 2020, ele parou dia 16 de março e ele voltou dia 22 de julho. Nossa. Então, foram 4 meses. Aí, aquela história. Aí você teve que fazer um ano, um calendário de 12 meses, caber em 7. Você tira um mês de janeiro, que é férias, mais 4 por causa da pandemia, 5. Então, 2020, ele atravessou para 2021, tanto que muitas competições terminaram do ano passado, terminaram esse ano. Campeonatos que começaram, o Campeonato Brasileiro de 2020 acabou em 2021. A Copa do Brasil, a Libertadores, terminaram esse ano. Agora, nesse ano de 2021, felizmente, as competições vão terminar dentro do ano, dentro do calendário, e a gente conseguiu. Claro que, para isso, houve um sacrifício. Houve realmente aquela coisa. Você teve que colocar o elefante na casinha do cachorrinho. Não teve jeito, teve que dar uma espremida. Mas, a partir de 2022, se Deus quiser, as coisas vão voltar. Os jogadores agora vão sair de férias a partir do meio de dezembro, e aí devem ter férias até a metade de janeiro, os 30 dias, dentro daquilo que a CLT determina. E aí, em 2022, as coisas voltarão ao normal, se Deus quiser. Amém. Que assim seja. Amém. E eu tenho visto também, alguns anos para cá, Oswaldo, a participação cada vez maior de mulheres na oh, meu Deus, enrosquei aqui. Na arbitragem. Arbitragem, exatamente. Ah, tá. O que você acha? Você acha bacana? Você tem muito legal. Acompanhado de perto? Nós temos boas árbitras. Essa menina Edna Batista é uma excelente árbitra de futebol. Já tivemos bandeiras assistentes aí, a Nadine Bastos, que hoje é comentarista, a Janete, que é arcanjo, que hoje é comentarista, a Fernanda Colombo, foram árbitras, foram bandeiras, assim, árbitras assistentes de qualidade e relevância. Eu acho muito legal. Tá bom, muito bacana. Eu acho que o esporte, o futebol, ele é machista. Ele é assim. Sim. Não adianta a gente passar pano e dizer que não. Ele é sim. Mas é assim, é uma coisa que não cabe mais, né? Não cabe. Já passou, né? O brasileiro, ele tem essa coisa do futebol feminino, torce um pouco o nariz, tudo mais, tal. É difícil você comparar o futebol feminino com o futebol masculino num país onde o futebol masculino é a paixão. É por isso que em outros países onde o futebol masculino não tem esse peso, que o futebol feminino está tão evoluído. Suécia, Canadá, Estados Unidos, Noruega, o leste da Europa, enfim. E aqui no Brasil é difícil, porque a concorrência é muito grande. A jogadora top do futebol brasileiro hoje, ela ganha um salário compatível, proporcional a um jogador da segunda divisão do futebol brasileiro. E olhe lá. E olhe, dependendo do clube, dependendo do estado e tudo isso. Mas em relação à arbitragem, muito legal, bacana. É bom, né? Eu também achei bem interessante. Isso foi uma coisa muito positiva. De uns anos, já de uns anos para cá, né? Já de uns 15 anos para cá, acho, um pouco mais, que a mulher, de fato, entrou na arbitragem
E a Edna hoje é árbitra FIFA, é nível FIFA. Nível FIFA, exatamente. E já partindo para o final, Oswaldo, para encerrar, duas perguntinhas bem tranquilas, bem rápidas aqui. Ó. Qual para você foi o maior craque de bola que você teve a oportunidade de conhecer fisicamente? Eu sei que se fala de craque de bola, você vai falar que tem, né? E tem um monte, né? Mas aquele que você teve a oportunidade de conhecer presencialmente, um nome que te marcou assim como craque de bola? O Pelé não vale, né? O Pelé, rapaz. Não, o Pelé não Você vale. conheceu o Pelé? Eu conheci. Olha Graças só, a Deus, conheci, entrevistei 2 vezes. olha só que coisa, privilégio. O Pelé, eu não ponho o Pelé em nenhuma discussão. Tira ele. Não, Eu tira não ele. ponho o Pelé em nenhuma discussão. O Pelé, para mim, em relação, tem maior respeito por todas as opiniões e tal. Sim. Aliás, recentemente eu fiz um post no meu Instagram. Pessoal aí que quiser me seguir, Oswaldo Luiz Oficial, segue lá. Oswaldo é com V aí, Luiz é com S, Oswaldo Luiz Oficial. Segue lá que a gente sempre está com alguma coisa de futebol, de esporte. Então, eu até fiz um post semana passada, dia 23 de outubro, foi aniversário do Pelé. Eu fiz um post, ele fez 81 anos, eu até brinquei. Falei, pessoal, é o único assunto que eu não aceito discutir, quem for o melhor jogador de todos os tempos, o melhor e o maior. E até brinquei, né? Claro, respeitando todas as opiniões. Então, tirando o Pelé, que eu não coloco em nenhuma discussão, o maior jogador que eu vi jogar, e tive a oportunidade de entrevistar e de ficar pertinho, tudo foi o Maradona. Que legal, você conheceu o Maradona. Conheci, foi o Maradona. Para mim, o segundo maior de todos os tempos é o Maradona. Eu entendo que o Messi, o Cristiano Ronaldo, esse pessoal vai... Talvez o Messi, se tivesse a oportunidade de ganhar uma Copa do Mundo, né? Porque a Copa do Mundo ela marca muito o atleta. Sim. Lógico que não são todos os atletas geniais que ganharam Copas. Nós tivemos grandes jogadores brasileiros que, infelizmente, não ganharam Copa. Zico, Sócrates, Falcão, esse pessoal não ganhou a Copa do Mundo, né? Então, mas assim, não deixa de ser genial, não deixa de ser jogadores espetaculares, maravilhosos. Mas eu coloco os 3 maiores que eu vi jogar. Na verdade, 2 eu vi, 1 eu não vi, e os 3 eu entrevistei. Primeiro o Pelé, segundo o Maradona, o terceiro o Mané Garrincha. Que legal, parabéns, viu? Privilégio. O Garrincha eu entrevistei, ele já estava doentinho, quase no final da vida, tanto que eu entrevistei ele, acho que um ano depois ele veio a falecer. Ele foi fazer uma exibição, era um time de veteranos, era um time que fazia excursões aí pelo Brasil afora, chamado Milionários Futebol Clube. Eu lembro. E eu entrevistei o Mané Garrincha. Que coisa. Garrincha foi... Esses são os meus 3 assim, preferidos. Colocando o Pelé sempre, o Pelé em primeiro, em segundo e terceiro, aí o Maradona vem em quarto. Boa, essa foi boa. Mas que legal, parabéns aí pela Obrigado. brilhante carreira tua aí, inclusive nessas entrevistas. E para fechar agora uma pergunta meio chata. Deixa eu te falar. Você pode perguntar, eu já te falei, você não se preocupe com pergunta, não. Se eu tiver capacidade para responder, pergunta o que você quiser, do assunto que você quiser, fica à vontade. Legal, eu agradeço. Para fechar nosso papo, que está indo uma delícia, qual é a sua opinião sobre o nosso amigo VAR? O VAR, eu acho que é uma ferramenta que veio para ficar, não tem volta, não tem um retrocesso, mas eu acho que houve por parte dos árbitros de campo uma acomodação. O árbitro de campo ele não quer mais assumir a responsabilidade de decidir. Ele fica naquela de esperar pelo que vão falar lá na cabine. E o VAR ele veio para esclarecer e para elucidar situações difíceis que tenham fugido do olhar do árbitro de campo. E a bola entrou, não entrou, estava impedido ou não estava, bateu aqui na linha, para dentro, para fora, essas coisas. O cara puxou o outro pela camisa, o árbitro não viu porque ele estava olhando a bola estava vindo, para isso. Mas, infelizmente, por causa de alguns árbitros no campo que deixaram de assumir a responsabilidade, o VAR acabou transformando num protagonista. E o VAR não é o protagonista, o VAR é o coadjuvante. Ele está ali para auxiliar. Exato. É o árbitro de vídeo para auxiliar o árbitro de campo. Então, acho que no Brasil a gente precisa
ajustar algumas coisas. Acho que estamos bem no começo, 2 anos de VAR. Se a gente tirar aí o ano da pandemia, é complicado. Enfim, 2, 3 anos de VAR. O VAR, a partir do momento em que entrou na Copa do Mundo, veio também, repito, não tem mais volta, não tem mais como você dar um gol que foi impedido. Mas é importante sempre dizer, na minha avaliação, que o árbitro de campo ele ainda tem que ser a autoridade máxima. Bom, eu sou de um tempo que o jogador se referia ao árbitro como sua senhoria. Olha isso, olha o tamanho, olha a reverência que era. Você chamava o árbitro de senhor. É uma autoridade em campo, né? A autoridade, a árbitro é o juiz, né? Exato, ele está para julgar. O árbitro é a autoridade máxima. E, infelizmente, alguns árbitros meio que, entre aspas, terceirizaram, empurraram para o VAR, deixa que ele resolve lá o problema dele. E aí eu acho que estraga um pouco. Mas, de um modo geral, com ajustes, com acertos, com aprimoramento e com o aperfeiçoamento, não da tecnologia só, mas principalmente das pessoas se aperfeiçoando, dos árbitros voltando a chamar a responsabilidade, eu acho que é uma coisa legal, uma ferramenta bacana. Não dá mais para... A gente está num período, uma fase da vida, né, em que não dá mais para você ganhar um campeonato ou um jogo com um gol irregular, um gol ilegal. Né? Não cabe mais, né? Aquela coisa de levar vantagem. Antigamente tinha uma câmera só, né? Pois é. Então, o jogador pulava numa bola com o outro e jogava grama no rosto do adversário, puxava pela camisa, enfim, tem tudo isso. Hoje não cabe mais. Hoje não dá, hoje não. Acabou, né? O VAR acabou com isso, né? Completamente. Eu vejo que eu particularmente acho bacana também o trabalho do VAR quando bem feito, fazendo o seu papel. Concordo plenamente com o que você falou de ser um apoio para o árbitro em campo. Não ele vai decidir o que vai acontecer em campo. Eu tenho visto e ouvido na TV, nos campeonatos europeus, por exemplo, o pessoal comparando com o Brasil, em termos de tempo. Porque lá os caras resolve, pronto. Aqui parece que demora um pouco mais, o cara vai lá, vê. Você tem essa percepção também, não? Eu tenho, mas eu acho que é muito mais a questão da tecnologia e do aperfeiçoamento das pessoas. Entendi. Porque a gente não pode deixar de lembrar que por trás do VAR tem aquela pecinha que é o ser humano, né? Exatamente. Que vai ali, que vai manipular, que vai manusear, que vai operar o equipamento, né? A ferramenta, que é lá um software que coloca lá as linhas, faz a linha vermelha com a linha azul. Aquilo é um software que é, obviamente, operado por seres humanos. Eu acho que na Europa houve uma assimilação mais rápida das pessoas, por isso que o tempo é mais curto. E o VAR lá interfere menos do que aqui. Então, acho que também tem isso. Aqui é muita demora, talvez até justamente por isso, porque as pessoas que estão operando não estejam ainda muito bem preparadas para esse tipo de uso, de operação, realmente de operacionalizar o VAR enquanto a ferramenta, enquanto equipamento lá. Eu acho que aí é mais essa questão que a gente ainda está pecando. Eu tenho essa percepção também. Quanto mais usar, né, mais treinar, mais bom, melhor vai ficar, né? Aliás, Sem né? dúvida. A prestação de serviço, né? Não tem dúvida. É uma ferramenta como qualquer outra, é um equipamento como qualquer outro. Quando você aprende a dirigir, obviamente demora um tempinho para você se acostumar com a embreagem, o câmbio, enfim, a troca de marcha. É isso aí. Em linhas gerais, de uma forma bem básica, bem simplória, é isso. É um equipamento que, com o passar dos anos, as pessoas vão se aperfeiçoando no uso dele. E o conceito é bacana, né? O conceito é bom, né? Não, acabar com irregularidade, acabar com... às vezes, um time... Quantas vezes você já viu um time sendo prejudicado por um erro, às vezes grotesco até, né? Do juiz estava muito longe, ou não tinha alguém na frente, não enxergou bem a jogada, né? Que assim, o futebol ele evoluiu, né? Antigamente o jogador corria uma média de 2 km por jogo, 2,5 km. Hoje tem jogador que corre 9, 10, 11 km.
O jogo ficou mais dinâmico, né? O jogo ficou mais rápido. A movimentação, a condição física, fisiológica do atleta. Antigamente eram jogadores de futebol, hoje são atletas, né? É verdade. São atletas preparados. Na minha época, quando eu comecei, a comissão técnica era o treinador, o preparador físico, médico e massagista. Hoje você tem nutricionista, fisiologista, analista de desempenho, Tudo. O cara que vai lá para gravar o posicionamento dos jogadores da defesa, aí ele mostra num vídeo, enfim, cinegrafista, é uma outra coisa, é um staff, né? Por parte. O Abel Ferreira veio de Portugal. Estou dando o exemplo do Abel Ferreira porque ele está completando 1 ano de Palmeiras. Ele veio de Portugal com 4 auxiliares. Ele tem um auxiliar que cuida só da parte da defesa. É mole? O outro auxiliar cuida só do ataque. O outro conversa com ele sobre o adversário e o outro conversa com ele sobre a tática do time. Então, você vê como é que são as coisas. Né? Mudou demais, né? Tudo mudou muito. Tudo mudou e a tendência é essa, né, Oswaldo? Sim, cada vez mais, né? Seja a tecnologia, seja a forma com que se faz as coisas, né? Mudou bastante. Quando eu ia narrar jogo, a gente tinha que pegar a Gazeta Esportiva e marcar a escalação no papel. Hoje o assessor de imprensa manda para você o material com idade, peso, altura, quantos filhos o atleta tem, quanto tempo ele é casado, quantos times ele jogou, ele chuta com o pé esquerdo, chuta com o pé direito. Quanto tempo não faz gol, tudo, né? Não faz gol há tanto tempo, tomou 2 cartões amarelos o campeonato inteiro. É diferente, né? Diferente. Bons tempos, né? Aqueles e esses também, né? Vamos melhorando. Fala. Bom que está pegando a transição boa, né? Muito boa. Tá uma fase muito legal. Oswaldo, chegamos no final aqui da entrevista, eu queria muito, de coração mesmo, te agradecer a sua disponibilidade. Foi um papo muito bom, muito gostoso. Se deixasse que a gente ficava horas conversando. Não, vamos embora. Eu imagino que você tem um monte de história para contar para a gente aí, mas eu sei que também você tem seus compromissos aí, mas eu agradeço muito, de coração, em meu nome, em nome da ON Web Rádio, em nome do programa, por você ter aceitado e ajeitado a tua agenda para participar conosco, nos prestigiar com a tua presença, com a tua participação aqui na ON Web Rádio. Muito obrigado. Eu agradeço, o agradecimento é meu, o privilégio é meu, você pode ter certeza disso. Claro que eu tenho aqui que publicamente pedir desculpas para você, porque a gente tentou marcar outras vezes, não conseguiu. Imagina. Por conta dessa doideira da nossa vida, mas graças a Deus, felizmente conseguimos, é um privilégio. Pode contar comigo para outras oportunidades, vamos marcar outras conversas, vamos marcar outras resenhas. Com certeza. Deixar um abraço carinhoso para você, a toda a equipe da ON Web Rádio, e dizer que foi uma alegria muito grande. Pedir que Deus abençoe ricamente a vida de todos vocês, que Ele continue guardando vocês em todos os momentos, todas as áreas, área profissional, área da saúde, família, relacionamentos, no ministério. E a gente está sempre às ordens aqui à disposição. Obrigado pelo espaço. Desculpa me alongar nas respostas, mas de forma alguma. Papagaio falante mesmo, adoro conversar. Foi uma delícia, foi muito bom. E conte comigo, quantas vezes você precisar, você tem meus contatos. Sim. E a gente vai se falando. Obrigado, viu? Também estou à sua disposição. Também quero desejar para você que Deus te abençoe muito. Amém, obrigado. Toda a sua família, que tudo que vocês façam prosperem aí com a graça de Deus. Amém, eu creio, em nome de Jesus. Obrigado. Amém. Grande abraço para você, viu? Abraço, Zé, abraço para todo mundo da ON, abraço para toda a galera de Ribeirão Preto, e viva o Botafogo, e viva o Comercial, que eu sempre gostei, e moram os dois no meu coração, o Pantera e o Leão. Um abraço. É isso aí. ON Web Rádio, tá todo mundo ligado. Valeu, pessoal.